Quando a vida te dá uma rasteira e joga na tua cara, que você não tem absolutamente controle nenhum sobre ela, geralmente a gente se vê num lugar destituído, né? Destituído de referência, destituído de base, destituído de qualquer coisa que a gente possa reconhecer. E aí, muitas vezes, a gente tem duas opções. Ou a gente se identifica com o sofrimento e fica preso nesse lugar de não movimento, ou a gente decide o que a gente quer fazer para gerar mudança. E é interessante porque mudança é uma coisa que tem a ver com movimento mesmo, né? Tem até a ver com dança. E com ritmo. E aí é onde a gente vê a importância do ritmo quando a gente quer fazer algo novo, quando a gente quer construir. Porque uma ideia nova, ela vem, mas ela pode ir embora se a gente não tem disciplina para poder fazer ela ser construída no dia a dia. E para isso a gente precisa de ritmo. Por que a gente fica falando o tempo inteiro para vocês, né? Os terapeutas, os profissionais da área de saúde, estabeleçam rotina. Por que a gente fica falando disso o tempo inteiro para vocês? Justamente porque é a rotina que faz o corpo se sentir seguro, dentro de uma previsibilidade, né? Que o cérebro gosta, porque é aí que ele se identifica um pouquinho mais e se sente menos destituído, que é o que eu estava falando antes para vocês. Porque quando a gente passa por um lugar, como a gente está vivendo agora, onde a gente perdeu tantas referências ao mesmo tempo, o nosso corpo se sente constantemente em risco. E aí, para amenizar tudo isso, o que a gente tem para fazer é criar ritmo. O que organiza a música? Não é essa cadência, não é um tom, não existe uma certa organização para que uma música fique bela e faça sentido e cada instrumento possa saber o seu momento de entrar. Assim é com a vida também. A gente precisa ter uma certa organização, né? E um ritmo de tempo de se alimentar, de tempo de dormir, de tempo de digerir. A gente precisa disso. Até um tempo de respirar. Eu tava vendo esses dias uma aula do Maurício Stupídia, que é um italiano que fala muito sobre o trauma, né? Um estudioso sobre isso. E ele fala para nós que momentos traumáticos, o que a gente está vivendo não deixa de ter um pouquinho de um quê, né? Nesse sentido, porque o trauma ele não é só um evento marcante que né, acontece de uma maneira assim, um estopim na nossa vida, né, algo muito intenso, mas também pode ser algo que é repetitivo, né, como é isso que a gente está vivendo, sustos repetitivos. Agora acho que vai ficar tudo bem, não, vamos lockdown de novo. Agora vai ser, não, mais um mês de quarentena, né, agora vai. E aí a gente tá vivendo esses sustos, né. E agora vai abrir o comércio e não abre o comércio. Então, tá todo mundo vivendo muita coisa que tá deixando marca no nosso sistema nervoso como estamos em perigo, né? E aí o Maurício, que é o que eu tava falando agora, ele fala sobre jeitos da gente trabalhar e tratar processos traumáticos. E ele conta pra nós que muitas vezes, quando a gente tá num lugar assim, não adianta nada pensar que tá tudo bem. Porque quando a gente está no sistema de alerta no cérebro, justamente, o nosso cognitivo não está apto para entender as palavras do jeito que a gente gostaria. Então a gente pode muitas vezes ter mais efeito de fazer um modelo terapêutico que ele chama de top-down, né? Que é do topo para baixo, ou seja, da cognição para as vísceras, quando as coisas estão mais leves. Quando a gente está num momento onde esse corpo precisa lidar com muita coisa, né? Seja por um processo traumático ou por o que a gente está vivendo, que é um processo de susto, o que a gente tem que fazer é um lugar de bottom-up, né? Que é o jeito que a gente lida com isso, fazendo a víscera contar para a cognição que tá tudo bem. E como que a gente faz isso?
Ah, ele deu alguns exemplos e eu dou mais alguns. Primeiro, movimente-se, dance, pulse, né? Nem que seja em casa, mas faça algo com esse corpo, lembre esse corpo e mostre para esse corpo que tá tudo bem. Aqueça o seu corpo, acolha o seu corpo, organize esse corpo, limpe esse corpo, lave esse cabelo, né? Faça esse corpo entender que ele tá saudável, que ele tá bem, alimente-se bem, né? Além disso, respire. A respiração ela tem uma capacidade imensa de regular esse corpo, né? Até é uma das coisas que a gente mais estuda na psicologia corporal. A capacidade de respirar. Simples, mas tão forte. Outra coisa, se possível, caminhe. Se possível, né? Escute músicas. Se possível, grite. Se possível, chore. Se possível, faça o que esse corpo pede, porque ele está te contando o que ele precisa. E se você conseguir fazer essas expressões acontecerem, muito possivelmente você vai regular ele suficientemente para que a cognição responda. E aí sim vai adiantar você pensar em organizar tudo e dizer: ah, ok, agora eu entendi, tá tudo bem. Ok? Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que reorganizar esse corpo. A gente tem que voltar a habitar esse corpo, porque quando a gente leva um susto, parece, né? Os antigos até falavam, às vezes o susto tira a alma do corpo. E tira mesmo, né? A gente vai para um funcionamento muitas vezes cindido aqui, e aí tensiona tudo, ou cinde no diafragma, e aí, né? Separa o corpo em dois. E aí eu perco a sensação. Então, conecta esse pé, aquece esse corpo todo, respira direito. Vou ver se eu posto aí mais coisas para a gente poder tentar fazer alguns exercícios juntos nesse sentido. Respirar e reconectar. Tá bom? Um beijo grande. Espero que estejam todos muito bem.